Você sabe o que é dividend yield? O que ele tem a ver com dividendos? Que ele influencia a nossa renda passiva? Não? Nesse vídeo eu vou te contar. Salve galera, eu sou o Tonzeiro e hoje o vídeo vai ser sobre dividend yield, coisa que tem muito a ver com dividendos, que muita gente gosta de receber, inclusive eu mesmo. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso ajuda demais a gente, beleza? Vamos lá! No vídeo passado, que está passando aqui no card, eu falei sobre uma das formas que você tem como ganhar dinheiro com ações, que é através dos seus dividendos. Uma coisa muito importante que você deve avaliar pensando nisso é o dividend yield, que é uma das principais métricas que você tem quando você vai analisar uma ação. Sendo assim, os tópicos vão ser os seguintes: o que é dividend yield, o que é payout, qual a relação de dividend yield com payout, qual o segredo para você ter renda passiva com dividendos, alguns setores perenes e alguns cases específicos que eu vou trazer para vocês, beleza? Vamos lá. Primeiro tópico, o que é dividend yield? Dividend yield nada mais é do que uma métrica. E o que ela mede? Ela mede quanto que uma empresa pagou de dividendo nos últimos 12 meses e divide pelo preço atual da ação. Uma coisa importante que você tem que saber é que o dividend yield é influenciado pelo payout, que é o próximo tópico que eu vou falar para vocês. Segundo tópico, o que é payout? Payout é o quanto do lucro que a empresa distribui para os seus acionistas. Alguns pontos importantes que você tem que saber sobre payout. Ele é definido pelo estatuto da empresa, não existe um payout mínimo estipulado por lei e que a maioria das empresas distribui em torno de 25% do seu lucro, beleza? Terceiro tópico, relação de dividend yield com payout. Imagine o seguinte cenário: você tem uma empresa que tem 1 milhão de lucro, tem 250 mil ações e o preço dela está R$10, beleza? Essa empresa vai ter um payout de 25%, ou seja, ela distribui 250 mil reais, porque o lucro dela é 1 milhão. Faz 25% de 1 milhão, dá 250 mil reais. Ou seja, essa empresa tem um dividendo de R$1 por ação, que dá um dividend yield de 10%, porque você vai pegar esse R$1 que a empresa distribuiu e vai dividir pelo preço atual dela, que é R$10. 1 dividido por 10 dá 10%. Agora imagine uma outra situação. É a mesma empresa, possui os mesmos indicadores, porém eu vou trocar o payout dela de 25% para 50%. E o que isso muda efetivamente? Que aquele dividendo de R$1 por ação vai subir para R$2 por ação. Ou seja, você vai ter um dividend yield de 20%, porque vai ser R$2 que a empresa distribuiu por R$10, ou seja, 20% de dividend yield, beleza? Aqui com certeza você já chegou àquela conclusão que quanto maior o payout, maior o dividend yield, certo? Porém, o payout é uma decisão da empresa, fica a critério dela decidir qual vai ser o payout, que é definido pelo estatuto, como eu falei para vocês. E também não se engane pensando que quanto maior o payout ou maior o dividend yield, melhor. O investidor deve prestar bastante atenção na recorrência desses dividendos, que é um dos tópicos que eu vou falar mais pra frente, beleza? Quarto tópico, segredo para sua renda passiva. Ah, Tonzeira, mas qual que é o segredo então para analisar dividendos? Por que eu falei antes que um maior payout e um maior dividend yield talvez não seja uma visão tão boa de se analisar? Imagine aquela situação que eu falei para vocês, que a empresa lucra 1 milhão, tem 250 mil ações, o preço dela é R$10, só que agora eu vou ter um payout de 100%, eu vou distribuir 100% do lucro. Isso vai me dar um dividendo por ação de R$4, que vai ser 1 milhão de reais dividido por 250 mil ações. Ou seja, você vai ter um dividend yield de 40%, que vai ser R$4 dividido por R$10, que é o preço da ação, beleza? Porém, no ano seguinte, como a empresa distribuiu todo o lucro dela no passado, ela não teve dinheiro para fazer investimentos, não tinha caixa, não poupou nada, também não investiu nela mesma. E o que aconteceu? A concorrência veio e tomou o mercado dela. O lucro dela caiu de 1 milhão de reais para 500 mil. Nessa situação eu vou manter o mesmo payout e vocês vão ver o que vai acontecer. Mesmo com um payout de 100%, o meu dividendo por ação caiu para R$2, porque vai ser 500 mil reais do lucro que eu vou distribuir por 250 mil ações. O preço da ação eu vou usar como exemplo, que continua R$10. Você vai ter no final disso um dividend yield de 20%, que é R$2 dividido por 10, que é o preço da ação. O que numa situação comum muito provavelmente não ia acontecer, porque se uma empresa perde metade do lucro dela de um ano para o outro, provavelmente o preço da ação também vai cair. Nessa situação, mesmo tendo um payout muito alto, isso não é uma coisa boa para a empresa, porque ela está perdendo o mercado, o negócio dela está se deteriorando, isso não é bom. Mesmo que ela pague dividendos generosos, isso não vai ser uma coisa boa para a empresa, porque ela poderia dar algum outro destino àquele dinheiro, fazendo o negócio dela crescer. Aonde eu quero chegar com essa simulação para vocês? Dividend yield nada mais é do que uma métrica. A empresa pode pagar ótimos dividendos num ano,
e no outro não pagar nenhum. Por isso você deve se ater a outros indicadores que mostrem uma consistência nesses dividendos, uma consistência nesses lucros. Porque não adianta a empresa ter um payout de 100% em um ano, sendo que no outro ano o negócio vai estar deteriorado e ela vai distribuir menos lucro para os seus acionistas. Em grande parte dos casos, é melhor para a empresa ter um payout menor, pegar parte desse lucro e investir nela mesma. E o que isso pode acarretar? Que ela faça o negócio dela crescer e gerar mais valor para o seu acionista. Porque não faz sentido para a empresa distribuir aqueles lucros para o acionista, sendo que tem oportunidades melhores para fazer investimento. A empresa tem que pensar em remunerar o acionista da melhor forma, seja ela distribuindo parte daquele lucro em dividendos ou pegando aquele capital e investindo nela mesma, gerando mais valor para o acionista no futuro. O que você como investidor tem que ter em mente é que não faz sentido você olhar apenas um indicador na hora de fazer sua compra. De modo geral, como que a empresa está? O negócio cresce, a empresa ganha market share? Como estão as dívidas? Os lucros crescem, os dividendos são recorrentes? A empresa faz investimentos para melhorar o negócio? A empresa investe em P&D? Como estão os concorrentes? Como está o mercado que a empresa está inserida? A empresa faz parte de um setor perene? Ou seja, são muitas outras variáveis que devem influenciar a sua decisão na hora de fazer a sua compra. Quinto tópico, setores perenes. Por que eles são tão importantes assim para o investidor? São setores que de forma geral são mais estáveis, são duradouros, sempre vão fazer parte da nossa rotina, são menos expostos aos ciclos econômicos e que geralmente tem uma previsibilidade alta de receita. Quais são esses setores? Bancos. Digitais ou não, eles sempre vão fazer parte da nossa vida. A gente tem que se acostumar com isso. Segundo, elétricas. É um setor que tem contratos longos e receitas mais previsíveis. Afinal, todo mundo usa energia elétrica e a gente está migrando cada vez mais para energia limpa. Terceiro, saúde. Por que saúde, Tonzeira? Porque a idade média das pessoas está aumentando, ou seja, você vai ter cada vez mais pessoas mais idosas. E o setor de saúde oferece produtos essenciais para a vida humana. Quarto, setor de materiais básicos. Por mais que o mundo esteja cada vez mais digitalizado, você ainda come, ainda usa papel, ainda existe embalagem e você ainda vai ter que limpar a casa. Nesses setores é bem provável que você encontre boas empresas pagadoras de dividendos, justamente pela perenidade desses negócios e a menor exposição em ciclos econômicos. A renda recorrente, que é a venda dos produtos que essas empresas oferecem, é um diferencial bem grande para você ter dividendos mais constantes. Sexto tópico, cases específicos. Eles mostram como pode ser diferente a forma de a empresa remunerar o acionista e também como existe mais de um fator na hora de você analisar uma ação. Vamos lá para eles. Primeiro case, a empresa do maior investidor do mundo, Warren Buffett, Berkshire Hathaway. É uma empresa que nunca pagou dividendos para os seus acionistas desde a sua fundação, porém tem dado ótimos retornos para os seus acionistas. O que o Buffett sempre fala? Por que ele não paga dividendos? Ele tem a ideia de que ele pode remunerar o melhor o acionista investindo aquele capital em outras empresas fazendo os novos investimentos do que simplesmente pagando dividendos. Essa é a mentalidade do dono da empresa. Por isso que ela nunca distribuiu dividendos. Segundo o case Cielo, é uma empresa que vem perdendo valor de mercado, perdendo market share, perdendo rentabilidade. Porém, em 2018 ela pagou um dividendo maior que 2017 e menor que 2019. Lá para meados de 2016, 2017, o que aconteceu? A empresa viu a sua receita parar de crescer, bem como o lucro. O negócio da empresa estava se deteriorando, a concorrência estava aumentando e mesmo assim a empresa tinha uma política de distribuir dividendos generosos. A grande questão que fica é, fazia sentido ela distribuir aqueles dividendos? Talvez não, é só pegar o que aconteceu com o preço da ação da empresa desde 2016 para cá. Terceiro case, Eternit. É outro case que mostra que a empresa estava pagando ótimos dividendos para os seus acionistas enquanto o negócio como um todo estava se deteriorando, o que não é uma coisa boa para a empresa. E agora alguns comparativos para vocês de ações do mesmo setor. Itaú versus Bradesco. O Itaú, no momento que foi feito esse vídeo, está com um dividend yield em torno de 7% ao ano. Enquanto o Bradesco, no momento que foi feito esse vídeo, está com um dividend yield em torno de 9% ao ano. E aí você deve parar e pensar, poxa, eu vou comprar então o Bradesco, que está com um dividend yield maior que o do Itaú. Porém, o ROI do Itaú, que é o retorno sobre patrimônio líquido, está em torno de 17%, enquanto o do Bradesco está em torno de 15%. Mesmo que o Bradesco tenha o dividend yield maior, ele perde em outra métrica de rentabilidade, que talvez não seja uma coisa tão boa quanto ter um dividend yield maior. Segundo comparativo, Eng versus Taesa. São duas empresas que são mega conhecidas no setor elétrico também. No momento desse vídeo, Eng está com um dividend yield de 3,5% ao ano, enquanto Taesa tem um dividend yield em torno de 8% ao ano.
E aí você obviamente deve pensar, eu vou comprar a Taesa, que está com um dividend yield maior. Porém, de um ano para o outro, a Engie cresceu quase 12% as suas receitas, enquanto que a Taesa cresceu em torno de 9,8%, quase 10%. E isso mostra o que para você? Que mesmo que Taesa esteja com dividend yield maior, Engie cresceu mais de um ano para o outro, o que para alguns é uma métrica mais importante que dividend yield. Conclusão: dividend yield é apenas uma métrica, um indicador. Na sua tomada de decisão, você tem que analisar também outros indicadores, que vão ser os temas dos próximos vídeos. Nunca tome uma decisão analisando apenas um indicador. Esse foi o vídeo de Dividend Yield. Se você quiser saber mais sobre outros indicadores, fica muito ligado aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho que os próximos vídeos vão ser sobre eles. Também não esquece de escrever aqui nos comentários se você teve alguma dúvida. Se você tiver, a gente vai responder para vocês. Também não esquece de deixar aquele like se você gostou e de se inscrever aqui no canal. Fica aqui o meu abraço e valeu!